Hoffen, eu sou médico, cirurgião, formado há 40 anos, sou ginecologista e pós-graduado em medicina estética. Há aproximadamente 20 anos eu faço palestras sobre magnetismo e infravermelho longo, e é sobre isso que eu vou conversar com vocês a partir de agora. A magnetoterapia é o uso de campos magnéticos com fins terapêuticos, seja para acelerar o processo de recuperação de uma enfermidade ou para aliviar dores. Isto teve um impulso muito grande por volta de 1950, quando o Dr. Kiyoshi Nakagawa fez algumas observações a respeito de enfermidades relatadas pelos seus pacientes. Ele começou a relacionar que as pessoas, quando saíam da região das montanhas ou do contato com o solo e vinham habitar nas cidades, essas pessoas começavam a apresentar alguns sintomas que não tinham antes. Então, ele começou a observar quais as queixas que essas pessoas mais reclamavam. Então, elas reclamavam de estresse, insônia, fadiga, dores lombares, tensão e algumas doenças circulatórias. E ele imaginou que isso poderia estar relacionado ao campo magnético, que essas pessoas, que havia uma mudança no campo magnético que essas pessoas estavam experimentando, porque elas estavam em montanhas, junto com rochas, que são formações com um campo magnético bastante expressivo. Ele imaginou que essas pessoas poderiam estar experimentando um campo magnético inferior àquele que elas estavam acostumadas, porque foram para as cidades conviver em prédios, principalmente prédios com estruturas de aço, e essa estrutura de aço forma aquilo que se conhece como gaiola de Faraday, há um isolamento elétrico e magnético quando se está dentro dessas estruturas. Ele pegou e criou uma urna onde ele submetia as pessoas a um campo magnético específico por 1 hora durante 3 dias por semana. Ele fez isso durante 3 meses e voltou a conversar com essas pessoas. E ele percebeu, foi relatado a ele, que muitos desses sintomas haviam desaparecido. Então, a partir daí, se começou a pensar nessa possibilidade que as pessoas estariam expostas a um menor campo magnético quando habitam as cidades por isolamento físico. Buscou maneiras de tentar expor as pessoas a um campo magnético adequado. E então se começou a fabricar pastilhas que emitem campo magnético. Uma outra observação que se fez é que quando a pessoa se submete a um campo magnético específico, volta de 800 Gauss, há um aumento da velocidade de circulação do sangue, mas com uma característica, sem aumentar a pressão arterial. Então, se foi estudar isso e se viu que realmente por um exame chamado Doppler fluxometria, que mede o fluxo de sangue nos vasos, né? Então se observou que há um relaxamento da artéria e um aumento da velocidade do fluxo sanguíneo. Isso é uma coisa extremamente positiva, porque oxigena melhor os nossos tecidos, né? E também confere uma proteção auxiliar das nossas defesas. Então nós podemos dizer que o campo magnético, quando ele é colocado em pastilhas, e essas pastilhas, hoje existe uma infinidade de possibilidades de nós inserirmos campo magnético em utensílios, em pulseiras, em palmilhas, em estofados, nos colchões, essa terapia com pastilhas de campo magnético. Isto está muito difundido no nosso meio, no mundo inteiro. É uma terapia auxiliar bem importante. Isto é possível hoje a gente ter nos colchões mais modernos.